Graças e paz aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras, de nossa congregação na cidade de Orocó, e hoje, de forma muito especial, tomando conhecimento de que irmãos de nossa igreja estão compartilhando essa reflexão com outros irmãos de nossa cidade, dos outros irmãos da cidade de Cabrobó e circunvizinhas, e podemos dizer até através da nossa irmã Ivone, do nosso irmão Alexandre, no estado de São Paulo, porque temos certeza que Ivone está recebendo ali essa palavra e compartilhando com outras pessoas. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje uma reflexão sobre o momento atual que estamos vivendo e fazer um paralelo que nós chamamos em teologia de um fio condutor com a época de Jesus. Na época de Jesus, nós vivíamos um período onde os religiosos estavam cobrando um tanto quanto mais dos outros do que de si mesmo. Havia por parte dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, de escribas, de sacerdotes, uma utilização da lei judaica, da lei, da tradição, para utilizar em benefício próprio. Com isso, o descrédito da palavra começava a se insurgir em Israel. A bem da verdade, até aqueles homens que se diziam religiosos, eles, se beneficiando, demonstravam não ter um referencial prático de relação, de comunhão com Deus. Eu imagino, eu gosto muito de viajar nessa reflexão, eu imagino as ruas de Israel sendo, incomodada com o caminhar de Jesus, um homem muito simples, que não andava com toda aquela ostentação dos religiosos, mas que simplesmente habitava e compartilhava com o povo, que acolhia os mais desfavorecidos. Eu imagino de que as ruas de Israel viviam um período de muito incômodo com isso. Para os religiosos, era muito difícil encarar a simplicidade de Jesus. A simplicidade e, por outro lado, a autoridade que ele impunha. Nos nossos dias não é tão diferente. Nós ainda percebemos, e vamos continuar assim, percebendo a autoridade da palavra. Algo curioso acontece entre os ateus. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos e de ler muito material de chamados ateístas. É curioso como há uma preocupação entre essas pessoas o tempo todo em confrontar a palavra, em confrontar o evangelho, em dizer-se contrário, em se dizer, em querer descredibilizar a palavra. Vimos isso através do nosso a nossa imperiosa festa carnal chamada Carnaval. Festa da carne, festa de Baco, festa de Baal, representantes, tenho eu certeza, do próprio mal sobre a terra, posso afirmar, de Satanás. Tivemos a oportunidade de perceber de que o nome de Jesus incomoda tanto ao ponto destes homens tentarem escarnecer o nome de Jesus, a própria figura de Jesus sendo escarnecida, sendo tratada com todo o respeito, como homoafetivo, como simplesmente alguém renegado a ser objeto e não o que ele é, o Senhor dos Senhores. Em meio a essa época, eu passei um bom tempo refletindo aonde isso vai dar. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma ministração da própria palavra, para que o próprio Jesus responda a isso, para que ele próprio faça a sua defesa e não nós, para que ele próprio se manifeste falando de si mesmo e desses dias. Eu queria compartilhar com vocês o Evangelho de João. No Evangelho de João,
no seu capítulo 8, e apenas o versículo 12, hoje em especial, falando com todos, crentes, não crentes, evangélicos, não evangélicos, com todo o cidadão de Cabrobó que está nos ouvindo e de outros estados. Evangelho de João, capítulo 12, nos diz o seguinte: de novo, referindo-se a Jesus, de novo Jesus lhes falava, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ler mais uma vez? De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, fica agora com a ministração da Tua palavra, para que ela de fato provenha do Teu altar e que sobre nossas cabeças paire o Teu Espírito Santo e que dele, ó Deus, nos haja a compreensão para que possamos abrir espaço em nossa vida. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os dias de tribulação, eles acometem o povo de Deus desde o período de Jesus. Os dias de incredulidade, de escárnio, creiam, ele existe desde o tempo de Jesus. Quando nós acompanhamos ao longo da história de Jesus até os nossos dias, nós vemos brigas, intrigas, guerras centenárias, guerras tidas como em defesa do nome de Deus, cruzadas que supostamente defendiam o nome de Deus e levavam à morte a tantas pessoas. Não é diferente hoje. O que nos importa, de fato, é compreender o porquê dessas coisas e compreender o que fazer sob tais circunstâncias. Eu queria compartilhar com você, mais uma vez, o texto de Romanos 8, capítulo 12. Agora, mais detalhadamente, para que nós possamos compreender o que Jesus está nos ensinando através de sua palavra. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, a luz é algo interessante, algo curioso ou algo tremendamente científico. A luz, ela reflete sobre a matéria, para que nós possamos ver a matéria. Tudo é que nós estamos vendo no momento, estamos vendo porque a luz reflete sobre ela. No nosso caso, como cidadãos da Terra, nós estamos percebendo a luz por conta da luz que o Sol reflete através da matéria, através das árvores, através das paredes, deste quadro muito lindo que nós gostamos demais, através de mim próprio, como vocês podem observar, de um lado e do outro, nós temos um reflexo mais intenso. Esse lado aqui está virado para o lado do Sol, então o reflexo é mais intenso do que esse outro lado. Para que nós possamos de fato enxergar a matéria, faz-se necessário de que haja luz. Logo, toda a existência tem sentido, pode ser percebida se houver luz, algo muito simples. Se nós estivéssemos em um quarto escuro, fechado por todos os lados, e nós abríssemos os olhos, em que seríamos diferentes dos cegos? Estaríamos vendo o escuro, a escuridão, as trevas. Até que em um simples momento, talvez, muito provavelmente, nós estivéssemos ligando o celular e quando aquela luzinha simples acendesse, nós estaríamos enxergando, contemplando todo o quarto, tudo que ali existia. Então, a simples luz do celular, estaríamos nos tornando possível que contemplássemos aquele ambiente. A luz é algo imperativo para que nós possamos enxergar a existência, a glória de Deus.
Quando Jesus trata a si mesmo de a luz, dizendo simplesmente, eu sou a luz do mundo, é que ele está asseverando, afirmando de que todas as coisas, toda a existência tem sentido por ele, através dele como sendo o próprio Deus, como sendo a própria criação. O que Jesus estava afirmando era de que estava sendo acesa ali em Israel uma luz que traria compreensão para toda a existência humana, de que estava sendo acesa ali em Israel uma luz que irradiaria até hoje, creiam, até hoje, essa capacidade de refletir sobre toda a existência e fazer-nos em compreender. Mais que isso, não apenas compreender a matéria, mas agora uma luz que nos iluminaria a compreensão, o entendimento. Logo, Jesus Cristo estava se afirmando-se ser a luz da compreensão. Passam-se os anos e na França inicia-se na Idade Média o movimento chamado iluminista. O iluminismo seria um movimento que traria compreensão. Eu percebo aí em infantilidade homens querendo absorver, atrair para si a luminosidade, a luz que é Jesus. Esse movimento chamado de movimento também, movimento racional, na verdade é um movimento irracional. É um movimento que busca apenas contrariar a verdade de que Jesus é a própria luz. Luz tão poderosa que faria com que esses movimentos tentassem roubar dessa luz para tentar fazer-se ver, fazer-se compreender. Mas e hoje? O que está acontecendo? Meus irmãos, nós vivemos dias maus, dias de muita tribulação. E como compreender isso? Se não pela luz que é Jesus. Como compreender dias de carnaval, festa da carne, sem perceber através da luz de Cristo que tudo aquilo é uma ação do inimigo tentando brigar, batalhar, uma guerra vencida, uma guerra em desespero daqueles que tentam ofuscar a luz de Deus, mas que ainda que tentando roubá-la, tentando usufruir dela própria, apenas vivem em trevas. O texto diz ainda, quem me segue? Quem me segue? Eu gosto de tratar essa expressão como uma expressão de condicional. Quem me segue nos traz uma opção. Quando nós seguimos alguma coisa, alguém, ou por algum caminho, nós podemos ir da seguinte forma, ou compelidos, obrigados, coagidos, ou por livre espontaneidade. Nessa pequena expressão, Jesus está trazendo para nós a seguinte compreensão. Eu sou a luz do mundo. Eu, Jesus, sou a luz do mundo. Sou aquele que vai trazer compreensão a todas as coisas, iluminar as ideias, iluminar a matéria, iluminar a existência. No entanto, para que haja compreensão disso tudo, é necessário que caminhem na minha direção. É necessário que me busquem. Assim como uma simples lanterna, para que ela possa ser usufruída, é necessário que nós a acendamos e dirijamos o seu foco para aquilo que buscamos enxergar no escuro. Assim também é Jesus em nossa vida. Não que ele seja por nós manipulado, mas é necessário de que haja em nós a vontade de caminhar ao seu encontro, de permitir que ele nos revele a luz. Creiam, o homem não é a luz. Jesus Cristo sim, ele é o iluminador. Vamos ler um pouco mais do versículo.
De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue pela sua vontade, pela sua permissão, pelo seu livre-arbítrio, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue enxergará. Isso incomodava muito aos religiosos da época, como incomoda hoje também a muita gente. Simplesmente caminhar na direção de Jesus nos faz ver, compreender, enxergar. Quem me vê não andará em trevas. Logo, quem me vê, quem me busca, quem se direciona a mim, quem se permite me alcançar, não andará em trevas. Irá compreender de que todas as coisas têm a sua razão de ser. Irá haver em meio ao deserto não uma destruição, mas irá haver uma oportunidade. Irá haver na simples semente que morre a oportunidade de vida. Irá haver na rosa, numa flor linda, bela, de que a existência tem o seu limite, de que embora haja perfume, haja beleza, haja cor, tem o seu limite de existência, tem o seu tempo determinado, tem a sua razão de ser, o seu propósito. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, diz a palavra, pelo contrário, terá a luz da vida. Logo, Jesus não está falando aqui apenas da luz material. Jesus está nos advertindo para que abramos os nossos olhos. Como cristãos convertidos, transformados na pessoa de Jesus Cristo, o que Jesus está nos dizendo é: se vocês já vieram a mim, por que estão preocupados? Por que estão sem enxergar? Aquele que vem a mim não andará em trevas. Nós já temos a responsabilidade de testemunhar de que, embora haja toda essa tribulação, nós já estamos enxergando, nós já estamos vendo o propósito de Jesus em meio a tudo isso. Não devemos andar em trevas. Amado amigo, eu queria convidar você também a uma reflexão. Agora, num momento especial na sua casa, onde você estiver, na verdade, nos ouvindo. Será de que, de fato, você já compreende todas essas coisas? Será de que, em meio a toda essa treva que começa a aparecer a nossa vida, será que você, de fato, tem a luz que lhe possa fazer enxergar todas essas coisas? E queria também dizer aos amados irmãos, será que nós, que já compreendemos de que a salvação é única através de Jesus, que já pregamos a salvação, já pregamos a graça, a misericórdia, a autoridade de Deus sobre nós, será que de fato nós já o temos tanto a ponto de enxergarmos? Continua Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. O eu sou aqui tem muito a ver com o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Moisés simplesmente pergunta a Jesus: a quem anunciarei? Qual o seu nome? Para que eu possa falar àqueles que me perguntarem. E Deus simplesmente diz a Moisés: diga que eu sou vos enviou. Porque ele era o eu sou. Esse mesmo eu sou continua sendo na pessoa de Jesus. Esse mesmo eu sou é a luz. Ele é a luz. Quando ele próprio tem a autoridade de dizer: eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, o dia pode ser mau, mas temos a luz do mundo, na certeza de que para onde olharmos, o foco que fizermos, nós iremos enxergar a glória de Deus sobre todas as coisas. Os dias maus não devem servir para que nós andemos em trevas. Por quê? Porque nós já somos possuidores da luz do mundo, Jesus Cristo.
E eu tenho certeza de que essa luz haverá de sempre resplandecer e prevalecer sobre as trevas. Por pior que estejam os nossos dias, ele continuará nos iluminando e nos mostrando. Não estão sós. Aqueles que caminharem até mim. E como encerra o versículo, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é a vida? Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, te suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Sabemos que em dias de tribulação a nossa vista pode ficar ofuscada, mas nós não podemos nos permitir que a nossa vista, a nossa visão, a nossa compreensão entre em trevas, porque Cristo, o Salvador, é a luz que nos estabelece a certeza de compreendermos que em meio a tudo isso existe um propósito. A Ele, por Ele, nós devemos viver. Que Deus nos abençoe, que a autoridade de Jesus esteja sobre nossa vida. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos. É pelo que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.